Olá, queridos amigos, muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta com o nosso canal Reflexões Espiritualistas, esperando que todos estejam bem e que Jesus esteja aí em seus corações, né? Lembrando que nós temos esse canal, estamos estudando o livro Mediunidade e Sintonia, que está aparecendo aqui o nome. E hoje iremos estudar um capítulo muito interessante, muito cativante e muito profundo, que tem a ver muito com a mediunidade, mas também com o nosso aprendizado na doutrina espírita, que nada mais é do que, como nós já sabemos, o Evangelho de Jesus redivivo, através agora das vozes do mundo espiritual, dos amigos espirituais, que vêm através de médiuns como Chico Xavier, nos trazer informações importantes sobre diversos temas da nossa vida, entre eles a questão da mediunidade, que é o tema que estamos tratando aqui na noite de hoje. Estamos gravando esse vídeo, mas provavelmente vocês estarão vendo de dia ou à tarde, eu não sei, em algum outro momento, tá certo? Mas deixo aí a todos de início assim o meu boas-vindas e de novo reiterando meus votos que todos estejam bem, né? Lembrando a todos também que, se gostarem do conteúdo do canal, dos temas que nós estaremos trazendo aqui para vocês, que vocês se inscrevam no canal, que está aparecendo aqui o sininho de notificações, de inscrição, para que vocês sejam avisados, né? Quando algum vídeo novo como esse for publicado, vocês receberão um aviso lá direto da plataforma do YouTube, mostrando então que tem vídeo novo no canal. E também pedindo para que vocês possam deixar seu like. O like é muito importante, porque o YouTube entende, através da quantidade de likes, que aquele conteúdo é bom, é interessante, é útil para as pessoas, e ele passa a exibir esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá certo? Lembrando que o nosso canal é dedicado exclusivamente ao tema da espiritualidade, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que permeia todos esses temas, como eu falei. Mas nós estamos estudando particularmente o tema da mediunidade através deste livro que está aparecendo aqui já para vocês, que se chama Mediunidade e Sintonia. E o capítulo de hoje, que é o capítulo 7, o 7º capítulo, se chama Na Senda Renovadora. Então o Emmanuel traz conceitos muito relevantes, muito importantes para nós, e nós já vamos ver quais são rapidamente, porque o nosso objetivo é trazer vídeos curtos que possam ser assistidos e que vocês possam assistir no intervalo de um almoço, no intervalo do trabalho, em algum horário assim que não ocupe não mais que 15, 20 minutos, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas. O Emmanuel começa dizendo o seguinte: não alegues a suposta ingratidão dos outros para desertar da seara do bem. Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante, com funções específicas. Considera o poder de auxiliar que te foi concedido. Então, logo de início, o que ele está dizendo assim? Para nós não usarmos como subterfúgio, como motivo de fuga, né? A nossa deserção no campo do bem por conta da ingratidão de uma ou de outra pessoa. A ingratidão dessa ou daquela pessoa faz parte da vida. Agora, se nós queremos ser considerados cristãos, discípulos do Cristo, já temos que começar desde o início a perdoar, a entender, a compreender. Se queremos andar junto dos discípulos de Cristo, né,
sua acepção mais ampla, né? Não estou falando dos 12 discípulos, eu estou falando de todos aqueles que seguem o Cristo nas suas mais diversas vertentes religiosas. Não podemos fugir da seara dele, que é a seara do bem, por conta dessa ou daquela ingratidão que certamente acontecerá. Certamente acontecerá e acontece todos os dias na nossa vida. Então, o nosso primeiro exercício é da compreensão e do entendimento, entendendo que esses nossos irmãos eventualmente estejam passando por algum problema, por alguma dificuldade, e não nos é lícito, né, culpá-los por conta desta ou daquela palavra mais ríspida que tenham dito ou agido contra nós, e nem por isso nós vamos dizer que então o trabalho na seara do bem não compensa. Muito ao contrário. É aí que começam as nossas provas, no bom sentido, né? Então ele fala que na engrenagem da vida, todos nós, né, cada um de nós, tem uma função específica. Se vocês olharem como funciona a vida humana, vão perceber que todos temos funções específicas, sejam elas de pais, de mães, de avós, de chefe no trabalho, de subordinado, do limpador de rua, né, que eu sempre digo, fica uma semana sem lixeiro para a gente ver a importância do trabalho do servidor da limpeza, né? E outras atividades todas, às vezes mais simples e mais humildes, que são relevantes para a nossa vida. Então nós somos uma engrenagem de uma grande máquina que é a humanidade. Então nós temos as nossas funções, sim, a desempenhar nessa engrenagem que é a vida. Então, ele começa aqui um tema que ele vai discorrer nos próximos slides aí, é trazer algumas reflexões para nós. A primeira delas é assim: considera o poder de auxiliar que te foi concedido. Todos nós, independente da classe social, da idade, né, da posição que se encontra na vida, se é um estudante, se é um trabalhador, se é uma pessoa aposentada, todos nós temos condição de auxiliar e fazer o bem de algum modo possível. Nem que seja com um sorriso, um simples sorriso, uma palavra de estímulo para alguém que está desanimado, desanimada, né? Então nós temos 1001 meios de ajudar. Então é isso que o Emmanuel começa a nos dizer. Vocês já vão entender por que isso tem a ver com a mediunidade e com a sintonia. Ninguém recebe o conhecimento superior tão só para o proveito próprio. Então vocês imaginem, sim, um cientista, por exemplo, na área da medicina, nas ciências da astronomia, ou da astrofísica, ou da astrobiologia, ou da engenharia, que adquirisse conhecimentos elevados, superiores, e não colocasse em prática. Não teria utilidade nenhuma. Ele seria uma biblioteca ambulante, saberia de tudo, mas não seria útil para a sociedade. Então aquilo que não é útil para todos, ele se enquadra, quase que se enquadra dentro do campo do egoísmo, porque o que adianta eu ter um baita conhecimento sobre um determinado assunto? Por exemplo, eu consegui desvendar a cura de uma doença. Eu não vou dividir isso com a humanidade? Claro que sim, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Nosso conhecimento que foi adquirido, isso vale para o conhecimento moral superior das leis de Deus, é para ser dividido também, né? Não para o uso próprio. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. Olha que interessante, acabamos de falar, né? Então, você tem o tesouro da compreensão, você pode fazer parcelas de bondade com ele, né? Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, né? Ajudando uma pessoa, às vezes no trânsito, sendo gentil, dando lugar para alguém atravessar a rua, né? Dando licença para alguém a passar na fila do banco, certo? Fazer coisas simples,
mas que mudam radicalmente a nossa ambientação no mundo. Porque se todos nós agíssemos assim, não teriam briga de trânsito, não teriam discussões na fila do banco, não teriam incômodos na padaria, esses lugares onde a gente frequenta. Porque Jesus está esperando que a gente cumpra o nosso dever aonde nós estamos localizados, não é em outro lugar qualquer. Nós não estamos esperando ser promovidos e eleitos a anjos do Senhor para realizar a bondade. Não, nós temos que realizá-la aqui e agora, certo? Então ele lembra uma coisa muito importante aqui agora, que quando eu li a primeira vez me tocou o coração. Eu acho que vai tocar o coração de vocês também. Recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram um dia no recinto doméstico, sem aguardar o brilho de qualquer premiação. Quem são esses? Os pais que estiveram na cabeceira da sua cama quando você estava doente, perderam noites de sono para cuidar de você, tendo que trabalhar e acordar cedo no dia seguinte, certo? E correram muitas vezes para o hospital, que te levaram inúmeras vezes na escola, que te ajudaram centenas de vezes a fazer o dever doméstico, certo? Que te alimentaram, que te deram as primeiras noções de religiosidade, seja em qual religião for, te ensinou a conhecer a Deus, a amar a natureza. Então, essas pessoas fizeram isso do coração delas. Então, nós recebemos, digamos, essa herança. Quando nós nos reconhecemos adulto, é que nós passamos a andar, adultos, né? Começamos a andar, a caminhar com os nossos próprios pés. Mas antes nós éramos meros crianças, né? Jovens, que dependíamos do auxílio de tantas pessoas, incluindo os nossos professores, e vai por aí afora. Tá certo? Eu me lembro que também, estudando física e astronomia, uma vez perguntaram para o Einstein, né, sobre a genialidade dele. Ele falou que não, a genialidade não vinha só dele, porque ele estava ancorado sobre ombros de gigantes, se referindo a Galileu, a Isaac Newton e todos os outros que antecederam a ele, né? Maxwell no eletromagnetismo. Então a gente vê por aí que mesmo gênios como Einstein reconhecem que não foram agentes únicos de uma descoberta, ou de uma invenção, ou de um conhecimento. Receberam uma herança, né, de pessoas que trabalharam muito fortemente antes dele para que ele pudesse chegar àquelas conclusões ou aquelas descobertas, certo? Continuando, ele fala assim, que também eu acho bem tocante. Olha, revisita, relembre as sendas trilhadas e redescobrirás na base da tua riqueza de espírito um amigo anônimo, encanecido entre a dificuldade e a abnegação, ou a assistência de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as incompreensões, a fim de que amadurecesses no entendimento da vida. Então eu estava pensando aqui, pode ser que alguém vendo esse vídeo fale, mas eu fui órfão, eu não tive pai nem mãe. Sim, você pode ter sido órfão, mas Deus te situou possivelmente em um orfanato, onde também você foi atendido nas necessidades primárias, conviveu com diversas outras criaturas. Eu conheço, né, por exemplo, um dos grandes oradores aí da doutrina espírita, que é o Haroldo Dutra Dias, que é juiz de direito. Ele era órfão, foi órfão, não teve pai nem mãe, né? Mas depois alguns outros podem ter sido adotados e aí sim passaram a conviver em outras famílias.
Então, se a gente revisitar, como ele está falando aqui, no caminho trilhado por nós no passado, nós sempre vamos encontrar um braço amigo que nos ajudou na hora certa, alguém que nos deu uma chance de trabalho, alguém que nos incentivou a fazer um determinado estudo. Isso com toda certeza, né? Ele diz: reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso. E essa é a grande verdade. Deus está no leme. Ele está dirigindo as nossas vidas. Nós temos que ter essa compreensão maior sobre a importância de Deus nas nossas existências. Deus é Pai, Deus é amor, nos criou. Porque a gente às vezes esquece que nós somos seres vivos pensantes, que temos a individualidade, temos a consciência de quem nós somos, e nos diferimos dos animais por essa característica. Isso graças a Deus que nos criou, né? Então começa pelo dom da vida, o dom da vida. E ele diz então, o Emmanuel, né? Reconhecerás que essa mesma divina providência que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera agora sejas a proteção dos nossos irmãos fracos. E aqui é que eu vou dizer para vocês, e isso vão me perguntar, mas o que tem a ver isso com a mediunidade? Tudo. Porque se queremos ser médiuns de espíritos superiores, se queremos transmitir noções da espiritualidade superior, temos que praticá-las no nosso dia a dia. Senão nós não teremos sintonia com eles. Por isso que o livro chama Mediunidade e Sintonia. Porque aquilo que somos e aquilo que praticamos é com aqueles que praticam e também pensam que se sintonizam conosco, né? Então, quando nós adquirimos uma certa maturidade espiritual, chegou a hora de ajudar aqueles que estão mais fracos no caminho. É isso que o Emmanuel está dizendo, né? Então não dá para ser médium assim, dizendo eu sou um médium mecânico. Não, eu escrevo uma psicografia. Isso não existe. Existe o médium inconsciente, mas ele tem que ter tido nessa ou em outra encarnação algum conhecimento superior que o habilite a essa função. Eu não estou falando da mediunidade que todos nós temos, aquela intuitiva que a gente tem, todos nós temos. Estou falando aquele que quer realmente ser interlocutor com o mundo espiritual. Tem que praticar o bem, né? Se não quiser ser vítima de espíritos embusteiros, de espíritos que se passam por uma coisa e não são. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então ele fala assim: não sonegarás benevolência onde repontem agravos. Então onde apareçam problemas, nós temos que ajudar. Ponto final. É isso que ele está dizendo. Lembrar-te-ás da infinita bondade do Criador, que improvisa o oásis na aridez do deserto, tanto quanto cultiva o jardim na amargura do pântano, e amarás sempre, aprendendo a distribuir os talentos de tuas aquisições. Então, distribuir os talentos das nossas aquisições espirituais é o mesmo que fazer o bem, seja ele aonde for, como for. E nós estaremos nos gabaritando, nos preparando para sermos instrumentos fiéis, o mais fiéis possível, de espíritos superiores, abnegados, que vêm nos auxiliar, que vêm nos ajudar nesta tarefa. Sem laivos nenhum de personalismo, porque temos que agir com humildade. E toda essa bondade que temos que praticar em silêncio.
tanto quanto Deus pratica em silêncio todos os bens que nos proporciona todos os dias. Certo? Então ele fala assim: ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor que nascerão de um simples gesto de bondade perante um coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo à secura. Tanto quanto ninguém poderá prever a alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre lançada ao solo por muito tempo largado à negligência. Então a gente não tem ideia. Às vezes um pequeno gesto de amor representa uma retribuição maior do que aquela que pensávamos, que talvez nem tivéssemos. Então, gente, amar é importante para que sejamos médiuns do amor, médiuns do bem, praticando o bem. Mediunidade e evangelho andam juntos. Um é ferramenta, o outro é fim. Certo? Então, os prodígios, olha que bonito isso que ele está falando. Você não conseguirá adivinhar os prodígios de amor que nascerão de um simples gesto de bondade, às vezes uma palavra de esperança para alguém. Simples palavra de esperança. Não tirar a esperança de alguém é uma coisa importantíssima. Não trocar a verdade nua e crua, pensando que a gente está ajudando, por alguma coisa que seja mais agradável aos ouvidos de quem sofre. Não vamos pisar em cima de quem está sofrendo. Já está sofrendo e nós vamos aumentar o sofrimento? Então, um gesto de bondade, um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de compreensão falam muito mais alto do que 1000 palavras. Então é importante a gente ter isso em mente quando queira praticar a mediunidade. Ele diz assim ainda: seja qual for o contratempo que te erija em obstáculo na estrada a percorrer, age para o bem. Ambientando a fé no próprio íntimo, alterou-se-te a paisagem no dia a dia. Faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho. Olha que coisa bonita, gente. Imagine que você está segurando um lampião numa trilha escura e está conseguindo iluminar o caminho para muitas pessoas passarem por ali. Você está distribuindo seus talentos de fé, de amor, através de uma luz que você conseguiu iluminar dentro de você mesmo. Que é a que ele chamou ambientando a fé no próprio íntimo. Alterou-se-te a paisagem no dia a dia. Porque quando a gente passa a pensar assim, o irmão do caminho que nos agride não é mais do que um doente. Uma pessoa que está revoltada não é mais do que alguém necessitado. Certo? Alguém que está sofrendo não é um vagabundo, um sem vergonha que não quer trabalho. Então a gente passa a ter um olhar diferente para com as pessoas. É o olhar do Cristo, o olhar de Jesus. Uma vez o Cristo caminhando numa estrada assim com os seus discípulos, tinha uma carcaça de um animal lá apodrecido e os discípulos tentaram desviar o Cristo do caminho, né? E o Cristo continuou ali, passou do lado do animal que cheirava mal e tal. Olhou para aquela carcaça apodrecida e falou: que lindos dentes tinha esse animal. Ou seja, o Cristo procurou dentro daquela cena horrorosa uma coisa bonita para ressaltar. E deixou isso como exemplo para os discípulos, sem mais nada a dizer. Vamos dizer, mesmo nessa carcaça apodrecida tem alguma coisa de belo aí. Então fica para nós esse ensinamento também. E por último, já encerrando aqui, ele diz assim, Emmanuel, né? Quando assinalastes a verdade que te ilumina o espírito,
tivestes o coração, olha que bonito isso aqui, gente. Tivestes o coração automaticamente induzido a integrar a legião dos companheiros do Cristo. E diante do Cristo, nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível convocação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vocês entendem por que o Evangelho de Jesus está no cerne da doutrina espírita e dirige todos os fenômenos da vida, inclusive a mediunidade? A mediunidade pode ser uma ferramenta, mas pode ser uma ferramenta para o mal ou para o bem, como já falamos, como é a inteligência. Então que nós sejamos instrumentos do bem. Não é curso de médium que vai nos ajudar, é curso de bondade, é matricular-se na escola do Cristo. É aprender o amar-vos uns aos outros como eu vos amei no dia a dia, praticando. Aonde nós estamos situados. E não adianta você se trancar num mosteiro, porque lá, e ficar louvando a Deus, porque você não vai ter teste nenhum para provar a sua elevação espiritual, porque lá ninguém vai te falar nada, ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai te perguntar nada, vai ficar perfeito lá dentro, mas sem utilidade nenhuma para o mundo outra vez. Então, o que o Cristo espera de nós, e espera de nós também na área da mediunidade, é que sejamos médiuns do Evangelho, com o Evangelho, né? Com o Evangelho na mão, com o Evangelho no coração, com o Evangelho nas nossas vidas no dia a dia. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Vamos terminando por aqui, que já estamos com 26 minutos aqui de vídeo. Peço a vocês que, se gostarem, compartilhem com os amigos, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E na semana que vem voltaremos com mais um capítulo do livro Mediunidade e Sintonia. Tchau. Beijo a todos.